Não esqueça, cada vez que você for bater palmas para o Senhor, bata a palma com louvor. Aleluia. Bata a palma glorificando a Ele. Aleluia. Amém? Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Boa noite, igreja. Paz esteja com todas. Amém. Pega a tua Bíblia, abra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Aleluia. Versículo 5. Eclesiastes 11, versículo 5. Amém? Todos acharam? Tem gente procurando aí, né? Aleluia. Amém? A palavra de Deus diz assim. Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, se faz presente neste lugar. Espírito Santo, fala, Senhor, ao nosso coração, porque o Senhor conhece, Senhor, a divisão da alma e do Espírito. Tu conhece a divisão das juntas e medula. Tu conhece cada um que adentrou aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que teu Espírito tenha liberdade de falar conosco nessa noite, para glória, para louvor e para honra do teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, eis aqui a minha vida, Senhor. Fala conosco nessa noite, para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser, Senhor. O tema da minha mensagem é os ventos de Deus. E a palavra diz assim: assim como tu não sabe o caminho do vento, assim como tu não sabe o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amados, Deus, ele nos ensina de várias maneiras, de várias formas, e aqui, quando ele fala do vento, assim como nós não sabemos o caminho do vento, porque nós não sabemos de onde o vento vem, para onde ele vai, nós só sabemos que ele sopra. Né? Nós não sabemos se às vezes é um vento, uma brisa suave, às vezes é um vento forte, às vezes é um vendaval. A gente tem visto tantos casos aí, né, de vendaval, e a gente não sabe, né, da onde vem. A palavra diz: você não sabe de onde vem o vento. E assim como você não sabe, você também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. E às vezes nós perguntamos para Deus por que ele permite o vento em nossas vidas. Por que ele permite certas situações na nossa vida. Mas tudo em Deus tem um propósito. Tudo em Deus tem um propósito. Então aqui nós não conhecemos, ele diz assim: você não conhece como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida. A gente não entende também a gravidez, o Fernando falando agora, como é lindo ver o bebê nascer. Mas Deus, ele nos conhece mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. E para nós, ele já tem um propósito. Para nós, ele já tem um caminho. Ele diz: eu te formei e eu te conheci. Né? E as nações eu te dei por profeta.
E você acha que Deus nos chama e simplesmente nos envia assim, de qualquer jeito? Que Ele nos chama e diz, ó, você nasceu profeta, você vai trabalhar na minha obra, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e Ele simplesmente te manda fazer? Quando Ele te chama, Deus já começa a trabalhar desde o ventre. Desde o ventre. Antes de você nascer, Ele já tem um sonho, Ele já tem um propósito com você. E quando Ele, para Ele trabalhar conosco, Ele diz, se você não entende as obras de Deus, às vezes Ele precisa usar situações que nos abalam, situações que nos alegram, situações que nos entristecem. Ele precisa usar. Porque em cada situação nós somos moldados, nós somos preparados para aquilo que Ele chamou. Amém? Você sente que você está sendo preparado? E quando o vento vem, que você não sabe de onde veio, às vezes te pega de surpresa. E eu quero dizer que vento são circunstâncias da vida. São lutas, são batalhas, são guerras, muitas vezes dores, e eles nos pegam de surpresa, né? E quando o vento vem, o que a gente faz? Muitas vezes está questionando Deus. Deus, por que esse vento? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que essa luta? Deus, por que isso na minha casa, na minha família? Deus está te moldando. A cada situação que vem, Ele está te moldando. Os ventos na Bíblia representam a ação de Deus. A ação de Deus na minha e na tua vida. Aleluia. Eu estava olhando, vendo aquele tornado passando, né? Vidas destruídas, casas destruídas. E às vezes a gente está dentro da nossa casa e diz, ai Deus, por que eu estou passando por isso? E quando você olha em volta, quando você ouve notícias, meu Deus, o quanto Deus está guardando a nossa vida. O quanto Deus está guardando a nossa casa. O quanto Deus está guardando nós. Amém? Você tem olhado para isso, as coisas que têm acontecido lá fora, e olhar para dentro da tua casa, para a tua vida, e ver o quanto Deus tem te guardado. O quanto Deus tem te guardado. E Ele quer o quê? Que nós sejamos gratos. E eu coloquei aqui, os ventos não sopram por acaso. Muitas vezes eles vêm para abrir os nossos olhos, para nos trazer direção, ou às vezes para nos trazer juízo, às vezes para trazer transformação, restauração e vida. Às vezes os ventos que sopram sobre nós, o que Deus está querendo nos ensinar através do vento? Ele diz, assim como você não sabe o caminho do vento, você não sabe as obras de Deus na tua vida. Você não sabe o porquê que tudo isso está acontecendo. O Senhor, os ventos do Senhor nunca sopram sem propósito. Ele sempre nos conduz para mais perto de Deus e do destino que Ele preparou para nós. Você já olhou para o vento assim? Tem gente passando pelo vento? Tem gente sentindo o vento soprar, muitas vezes, talvez numa área financeira, talvez na saúde, talvez na tua família, talvez na tua casa, ventos que vêm, ventos que derrubam, ventos que nos fazem chorar, ventos que nos traz tristeza. Mas por quê? Deus diz assim que nada, eu coloquei aqui que nada sopra sem propósito. Deus diz, você não sabe a obra que eu estou fazendo. Assim como você não sabe de onde vem o vento, você não sabe o que eu estou fazendo na tua vida. Então, o que Ele quer de nós? Que a cada situação a gente possa falar, Deus, o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor está me preparando com isso? Então, nós precisamos estar sensíveis aos ventos do Senhor. Às vezes, Ele sopra para corrigir. Outras vezes, para nos consolar. Mas, seja qual for as situações, seu propósito é nos conduzir para o cumprimento da sua vontade. Então, Deus usa o vento como símbolo da sua ação. E aqui eu peguei alguns exemplos de vento na Bíblia que a gente
ver que Deus estava trabalhando as vidas. Aqui eu coloquei o vento de livramento. Quando veio a praga de gafanhotos lá no Egito, que soprava, que tomou conta do Egito, destruindo tudo, e Deus enviou um vento para afastar, para tirar, para livrar aquele povo, porque eles estavam em pecado. Eles estavam falhando com Deus, o povo do Egito. Mas quando eles clamavam, quando Moisés clamava, né, por eles, Deus vinha com o livramento. Então, os gafanhotos estavam ali destruindo tudo. E eles começaram a clamar. E Faraó pede para Moisés clamar. E Deus manda um vento que leva para longe, o vento ocidental que leva para longe aqueles gafanhotos. Deus, ele afasta, assim como ele afastou aqueles gafanhotos, ele afasta da nossa vida coisas que vêm para nos destruir espiritualmente. Então, Deus usa de várias maneiras o vento. Então, aqui eu coloquei o vento de livramento, Deus trouxe aquele vento, livrando eles do gafanhoto. E o vento de direção. Deus estava dando direção. Às vezes ele permite o vento, mas ele está junto, ele está dando direção. E aqui eu coloquei o exemplo do apóstolo Paulo. Ele estava numa viagem, mas ele sabia quem era o Deus dele. E Deus usa um anjo que fala com ele e diz assim: o barco vai se perder. O barco pode ser destruído, mas nenhuma vida vai se perder. Todas estas vidas eu estou te dando nas tuas mãos. E se você ler a história, o barco se perde, eles quase morrem, mas o Senhor estava no controle daquele vento que atingiu aquele barco. Tanto o Senhor estava no controle da vida de Paulo, que Paulo se salvou do naufrágio, daquele vendaval que teve ali, e quando ele chega na ilha, ele é picado por uma serpente. E os homens olham e falam: nossa, esse cara deve ter pecado, ter muito pecado, porque escapou da morte no barco, e agora uma serpente ataca ele. Mas Paulo estava sendo direcionado pela voz de Deus. Você vai atravessar, o barco vai ser destruído, não vai se perder nenhuma vida, você vai chegar onde é para chegar. E ali teve de tudo para impedir ele, mas Deus estava no controle. Deus mostrou que está no controle porque ele é soberano. Outra parte que nós vemos do vento, quando os discípulos saem, e quando você tem uma palavra, meu amado, pode vir o vento que vier. É Deus que está no controle. Hoje Deus tem falado para nós que Ele está no controle do vento. Seja o vento que for, Ele está no controle. Ali os discípulos estavam atravessando o mar no barco e Jesus falou para eles: vão, nós vamos chegar lá do outro lado. Pode ir indo que eu já alcanço vocês. Em outras palavras, né? Vão indo que eu já alcanço vocês. E Jesus foi orar. E se você olhar para esse tempo que Deus falou, pode ir indo que eu alcanço, ali diz que era tarde, Jesus subiu, estava na praia, ele subiu, orou e ficou na praia, olhando os discípulos. E o barco estava quase indo a pique, o vento soprando, e Jesus lá. E a palavra diz assim que ele veio na quarta vigília, Jesus veio na madrugada. Ele ficou o tempo todo olhando eles, porque ele estava no controle do vento. Ele estava treinando aqueles discípulos. Quando eles estavam lá, desesperados, pedindo socorro, Jesus vem por sobre as águas. E Jesus chega, eles acham que é um fantasma. Mas eles tinham uma palavra. E a palavra era: vocês vão chegar do outro lado. Se você tem uma palavra e Deus tem te dado, pode vir o vento que vier. Deus está no comando. E ali, quando eles estavam lá, Jesus vem por sobre as águas, eles pensam que é um fantasma.
E tem uma outra passagem que os discípulos estão no barco e o vento e a tempestade está quase afundando o barco. E eles entram em desespero e chegam para Jesus e diz, Jesus dormindo no barco, diz para Jesus, não te importa que pereçamos? Jesus fala, homens de pouca fé. Até quando? Jesus se levanta e dá uma ordem. Aquieta-te. Aquieta-te, vento. Acalma-te, mar. E tudo entra no controle de Deus. Deus está falando no vento, ele está no controle. Aleluia. Ele estava dando direção para Paulo. Ele estava dando direção para os discípulos. Vão, mas eu estou aqui. Vão, mas eu estou cuidando. Deus está dando direção para você, dizendo, vai, não se abata, não fique parado, porque eu estou no controle. Eu estou direcionando. Então, Deus, ele nos conduz no meio de tempestades, porque ele tem um propósito. Ele quer nos ensinar como ultrapassar, como passar uma tempestade na presença do Senhor. Aleluia. Como que você tem enfrentado tuas tempestades, os teus ventos? Às vezes sopra uns ventos na nossa casa que a gente pensa, meu Deus, e agora? Deus não disse que está com você todos os dias? Até a consumação dos séculos, ele está no controle. Crê nisso? Deus está no controle de qualquer vento sobre a tua casa. Aleluia. E Deus também ele nos dá o vento de provação e de disciplina. E eu coloquei aqui, representa o vento de provação e disciplina, representa tempos difíceis que Deus permite para corrigir, tratar e provar o seu povo. E aqui nós temos um exemplo de Jonas. Jonas, Deus falou para ele, vai e pregue em Nínive para que aquele povo se arrependa. O que ele fez? Correu? Fugiu da presença de Deus. Se escondeu num barco. E aquele barco quase veio a pique. O vento soprava. E toda a tripulação ali orava. E eles vieram e falaram, vieram procurar Jonas, Jonas dormindo. E o capitão do barco diz, o que você está fazendo aí, seu dormente? Tem dormente aqui? Que o vento está soprando e está dormindo? O que você está fazendo aí, seu dormente? Levanta e clama ao teu Deus. E Jonas vem e diz, pode me jogar no mar, porque é eu que estou em falha com Deus. E quando eles fazem isso, a tempestade se acalma. Por que Deus mandou esse vento na vida de Jonas? Para corrigir Jonas, para alinhar ele no propósito. Você não pense que se o vento estiver soprando, vou largar Deus, vou sair da igreja, vou parar, porque olha a luta que eu estou fazendo. Deus vai permitir o vento, porque ele quer te ensinar. E quando Jonas se alinhou com o propósito, e Jonas foi fazer o que Deus tinha mandado, mas para isso ele precisou passar onde? Pelo ventre da baleia. Da baleia não, né? Do grande peixe que eles falam. Jonas, ele diz assim, eu estive no ventre do inferno. Ele orou de dentro do ventre da baleia. Do grande peixe. Do grande peixe. Eu fiquei aprendendo, não sei se tinha baleia naquela época. Mas a gente fala baleia porque é o maior que a gente vê, né? Então, assim, Jonas lá dentro, Deus corrigiu. Trouxe ele para o propósito. Lá dentro ele pediu socorro. E quando ele saiu pregando. Ele saiu pregando, ele foi cumprir o propósito. Porque não adianta nós tentarmos fugir dos ventos que Deus está mandando sobre a nossa vida. Porque tudo tem um propósito. Então Jonas, ele sai dali e vai pregar. Então aquele vento veio para corrigir Jonas. E aqui fala também do vento da casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia.
E diz assim: e veio um vento. E a casa que foi construída na areia, o que aconteceu? Desmoronou, desmontou. E a casa que foi construída na rocha permaneceu firme. Por que esse vento está aqui como vento de disciplina? Vento de provação, vento de disciplina. Por que da casa da rocha? Porque eles viviam de aparência. Porque muitas vezes a gente está na igreja vivendo de aparência. E quando vem o vento, o cristão que está firmado na rocha, pode vir o vento que vier. Você pode chorar, você pode sofrer, você pode se abalar, mas você permanece firme. Vou orar, vou jejuar, vou buscar, porque você construiu outra casa na rocha. Aquele crente de fachada que está construindo sua casa na areia, que para ele não tem uma vida de oração, não tem uma vida de busca com Deus, não tem uma busca de leitura da palavra, a casa dele está construída na areia. E quando Deus manda esses ventos, é para ver o que está no nosso coração. Quem somos nós? E a casa construída na areia, quando soprou o vento, não prevaleceu. Não prevaleceu porque estava levando uma vida de fachada. Uma vida de máscaras. Uma vida rasa diante de Deus. Então, às vezes, vem o vento de Deus, para tirar, derrubar nossas máscaras. Para mostrar o tipo de crente que nós somos. Que tipo de pessoas, onde nós estamos firmados. Se é na rocha ou se é na areia. A casa na rocha é abalada, porque Deus não disse para nós que nós não teríamos lutas. Ele disse que no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. É o Senhor trabalhando em você através dos ventos. Então ali, a casa construída na rocha permaneceu. A casa na areia desmoronou. Então, às vezes, o vento vem para nos disciplinar, para nos mostrar quem somos nós. E quantas vezes a gente sai da presença de Deus. Eu falo porque eu já saí da presença de Deus. Quando veio forte, eu saí. Adiantou? Não, tive que voltar. Porque Deus estava trabalhando em mim. E Deus trabalha em cada um de nós. Outra casa que passou, outra situação que passou pelo vento de disciplina, de provação, essa de provação, foi Jó. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Como que os olhos de Jó se abriram para ver esse Deus? Ventos. Perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu a saúde, perdeu amigos, perdeu tudo. O vento abalou os 4 cantos da casa de Jó. O vento abalou todas as áreas da vida de Jó. Pense alguém que não foi um vento lá na vida financeira, lá na saúde, não. O vento vem em todas as áreas da vida dele. E quando ele está lá com um caco de telha, e vem aquele redemoinho, e naquele vento, Deus vem. Naquele vento, Deus fala com ele. E Deus diz: quem és tu? Põe-te em pé e fala comigo como homem. E ali Deus começa a falar, não responde nenhuma pergunta de Jó. Mas ele começa a explicar quem é ele. E ele começa a falar. E ali, quando Jó olha, e ele reconhece aquele Deus, ele diz: Deus, eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó. Ele olha para Deus porque pelo vento, pela tempestade, pela luta, pelas perdas, pela enfermidade, ele conheceu o Deus que ele servia. Como que Deus está se revelando para você? Ele diz assim: como você não sabe o caminho do vento,
nem quem mandou esse vento, nem como está soprando esse vento. Assim você não sabe as obras que eu estou fazendo na tua vida. Aleluia. Você crê que é Deus trabalhando em você? Aleluia. Aleluia. E às vezes a gente entra em desespero. Às vezes a gente fica com raiva da pessoa. Às vezes a gente começa a falar: olha o que estão fazendo para mim. Amados, você tem uma palavra. Você tem um Deus que está no controle. Ele diz: você não sabe, assim como você não está sabendo da onde veio esse vento, quem produziu esse vento, por que que esse vento está soprando, você também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Aleluia. E às vezes Deus permite o vento para nos provar, para nos alinhar, para nos levar no propósito, para nos fazer crer na palavra dele. Aleluia. Deus pega também o profeta Ezequiel e leva num vale onde só tem morte. E o que que Deus fala para ele? Só tem ossos secos, sequíssimos, esparramado, não estavam nem junto. Quando ele começa a orar, diz que os ossos começaram a vir e se juntar cada osso ao seu osso. Eles estavam secos, esparramados, sequíssimos. E Deus leva aquele profeta lá e diz assim: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele diz: Senhor, tu sabes. O que que Deus fala para ele? Fala, Ezequiel. Fala a esses ossos. Assim diz o Senhor. O que que ele estava falando? Fale a minha palavra. Fale aquilo que está na minha palavra. Faz vir a existência. Fala a minha palavra. Porque às vezes você não tem palavra para falar. E Deus diz: usa a minha palavra. Ele diz: fala a esses ossos. Assim diz o Senhor Jeová. Ossos secos. Assim diz o Senhor. E quando ele chega diante daqueles ossos e ele começa a falar a palavra do Senhor, porque às vezes Deus quer nos levar a palavra. Às vezes Deus quer nos levar a ler a palavra, a ter disciplina na palavra, de você conhecer o que está na palavra. Então ele diz assim: fala, assim diz o Senhor. E quando Ezequiel começou a falar a palavra de Deus, começou a vir nervo, começou a vir carne, começou a vir pele, mas não havia vida. E o que que Deus fala? Ezequiel, fala ao Espírito. Assim diz o Senhor. A palavra. Não fala a tua palavra. Fala a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Vem dos quatro ventos ao Espírito. Deus estava dando a palavra. Nós temos essa palavra. O que que Deus fala a respeito de tudo isso que está se passando na tua vida? O que que Deus fala sobre a enfermidade? O que Deus fala sobre a luta? O que Deus fala sobre a libertação? O que Deus fala sobre a tua família? O que Deus fala sobre você? Ele diz: assim, fala a esses ossos, fala ao Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Vem dos quatro ventos e sopra sobre esses ossos. Ele estava declarando a palavra. Sabe o que Deus está fazendo? Nos ensinando a orar sobre a palavra. Você conhece a palavra? Você conhece as promessas que Deus tem para a tua vida dentro da palavra? Ele está dizendo: use a minha palavra. Sopra dos quatro ventos ao Espírito sobre esses ossos para que vivam. E quando ele falou, houve vida. Deus trouxe vida, Deus trouxe restauração, Deus trouxe livramento, Deus levantou um grande exército, Deus restaurou sonhos. Deus está falando: você não sabe o que eu estou fazendo, mas o vento é para te despertar. O vento é para você acordar. O vento é para dizer: você tem uma promessa. O vento é para dizer: você tem a minha palavra. Estuda a minha palavra, use a minha palavra. Vai para a minha presença. Jonas teve que orar, porque tinha deixado de orar.
teve que pregar porque tinha largado o ministério. Então, muitas vezes, a gente não sabe de onde está vindo o vento, mas se a gente se analisar, se a gente olhar para nós mesmos, para a nossa vida, opa, esse vento está soprando porque Deus quer me alinhar. Esse vento está soprando porque Deus quer me ensinar. Esse vento está soprando porque eu tenho saído da direção que Deus tem me dado. Esse vento está soprando porque eu já não oro tanto como eu orava antes. Eu já não busco como eu buscava antes. E quando vem o vento, amados, a gente se prostra. Quando vem o vento, a gente corre para a oração, para o jejum. Por que esperar o vento? Ele diz assim, como você não sabe de onde vem o vento. Você não sabe o que eu estou fazendo na tua vida. Ele está nos alinhando. Ele está nos fortalecendo, Ele está nos capacitando. E se nós estamos frágeis, Ele também vem para consolo. Porque quando Elias estava numa caverna, se sentindo abatido, ele veio com uma brisa suave para acalmar Elias. Que vento que Deus está permitindo vir na sua vida. O que Deus está querendo te ensinar? O que Deus está te falando hoje? O que Ele está te fazendo lembrar? Talvez da palavra, talvez da oração, talvez da intimidade com Deus, talvez de mais busca dentro da tua casa, talvez querendo te tirar de um pecado, talvez querendo te tirar da frieza espiritual. O que Deus está falando com você? Então, os ventos de Deus, ele vem também para nos fortalecer. Mesmo em meio às lutas, o Espírito Santo fortalece aqueles que permanecem firmes. Então, firma a tua casa na rocha. Firma a tua vida na rocha. Se fortalece em Deus, porque Deus não promete a ausência de ventos contrários, mas Ele promete que Ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém? Se coloque em pé. Aleluia.